Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Hoje vamos trazer, junto às rádios Jesus na Rua, palavra e oração no YouTube, Instagram, no Telegram e na fanpage Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua. Eu, Márcia, faço parte do Jesus na Rua junto com o apóstolo Adilson Bonfim. O apóstolo vai trazer uma palavra para a família. Esta palavra está no livro Romanos, capítulo 12, versículo 2. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Eu quero agradecer a vocês que vieram hoje aqui. Eu quero agradecer à pastora Ceci, ao nosso amado irmão, criador, idealizador desse projeto que nós estamos aqui. E eu quero agradecer a vida de cada irmão que se deslocou da sua casa até aqui. Eu comecei com a saudação que nós temos no projeto Jesus na Rua, que é aquela: graça e paz, povo de Deus. Essa palavra, meus queridos, tem ecoado no planeta Terra. Nós já visitamos 36 países do globo, estamos presentes com o projeto Jesus na Rua em 195 países do planeta e temos levado essa palavra de fé, de alegria, de paz, de prosperidade, de saúde e de cura. Eu estava ali sentado e ouvindo o testemunho de uma irmã sobre uma situação de cura que ela obteve através da oração. Meus queridos, hoje é um dia diferente. Por que é um dia diferente? Primeiro, porque você veio na casa de Deus. Esta é a grande diferença. Nós temos, meus queridos, pessoas que estão espalhadas ao redor do mundo, nesse momento, em situações bastante divergentes. Hoje eu quero agradecer a Deus. Pai, usa a boca desse teu filho, Senhor, para trazer uma palavra, Pai, ao coração dos meus irmãos que estão hoje aqui, Senhor. Que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Cada vez mais que o Senhor resplandeça, Pai. Usa-me para trazer um alento aos corações. Meus queridos, quem gosta de folhear a Bíblia, prepare, porque nós vamos correr a Bíblia inteira hoje. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Eu vou falando outros versículos, mas nós vamos nos ater a esse. Tiago, capítulo 1, 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de variação. Desculpem as costas para vocês, aqui tem um recado aqui. Cada vez que nós declaramos essa palavra, meu pastor, nós precisamos compreender uma coisa muito simples. Tudo já foi feito. A sua cura já está estabelecida. A sua cura já está estabelecida. Boa dádiva nós cremos como sendo conversão, mas o dom perfeito é a cura. O dom perfeito, meu amado irmão, é a cura. E o que o Senhor declarou sobre o Senhor
hoje, Deus declarou sobre o Senhor hoje é cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos, a palavra de Deus diz que nós temos autoridade. Em vários pontos da palavra ela diz que nós temos autoridade, e eu quero, nós vamos meditar sobre 6 pontos da Bíblia num mesmo versículo. A palavra de Deus diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos começar pelo início, né? E não vos conformeis. Meus queridos, quem de vocês aqui, das mulheres, ela faz bolo, por exemplo? Conformar é tomar a forma. Não tomeis a forma deste século. Não tome a forma desse século. Nós temos neste século, meus queridos irmãos, dissensão, facção. O que é isso? É divisão e facção. Infelizmente eles não querem fazer lá fora, eles querem fazer aqui dentro. É dentro da igreja que pessoas querem fazer facção, pessoas querem criar divisão. Nós não precisamos de divisão, meus queridos. Isso é tomar a forma deste século, isso é tomar a forma deste mundo, isso é dizer sim a quem está lá fora tentando dividir quem está aqui dentro. É aceitar a astuta cilada de Satanás contra mim e contra a sua vida. Creia, meu querido, você pode resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É dessa forma que nós mudamos a história da nossa vida. É dessa forma que nós mudamos, meus queridos, a forma de sermos para poder estarmos. Deixarmos de ser, desculpem as Marias, vai com as outras, para sermos filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a diferença, é a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não aceita que nós vivamos abaixo, sob o domínio de Satanás. O lugar de Satanás é debaixo dos nossos pés. É preciso que a gente tome posse daquilo que Deus está fazendo hoje pela sua vida, meu querido e minha querida irmã. Mas aí eu vou mudar esse mais, que esse mais é difícil. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovação da mente, meus queridos irmãos? Como é que eu posso renovar a minha mente? Através da palavra. Isaías diz no versículo, capítulo 1, versículo 19, ele diz que se creres e me ouvires, vivereis, sarareis e estareis no melhor lugar dessa terra. Essa é a palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Eu gosto muito dos améns, dos glória a Deus, vocês estão econômicos porque hoje é dia de alegria, meus queridos. Glória a Deus. Esta é a forma de expressão do Filho de Deus. Muito bem, nós já vimos o que é conformar, nós vamos ver o que é transformação. Transformação, meus queridos,
Existe uma palavra grega chamada metanoia, que inclusive no Jesus na Rua nós temos uma palavra de metanoia. É uma palavra de transformação, palavra de mudança, mudança de atitude, mudança de reino, mudança de rumo, mudança de opinião. Ué, apóstolo, então quer dizer que o Filho de Deus muda de opinião? Claro, claro que mudamos, naturalmente. Por quê? Não é que nós declinamos da opinião, nós mudamos quando o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, nos convence. Mas nós precisamos, meus queridos, estar aberto, atento, assim como foi falado, estarão atentos meus olhos e abertos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós precisamos, meus queridos, orar mais. Apóstolo, o senhor não está entendendo, nós oramos aqui na madrugada, de dia, de noite, de manhã, de tarde. Sim, já estou sabendo. Tem um culto no sábado à tarde aqui que tem sido prodigioso, tem sido diferente. Meus queridos, vocês que têm tido a oportunidade de estarem aqui no sábado à tarde, saiba de uma coisa muito simples: toda vida que você tira um momento da sua vida, um instante, para estar na casa do Pai, orando, ouvindo a palavra, você está sendo edificado, sendo construído, sendo erguido, sendo levantado e sendo, acima de tudo, feito filho de Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Bom, nós já vimos o não tomar a forma, nós já vimos não vos conformeis, nós já vimos a transformação da nossa mente, que é pela palavra. Alguém com a voz de locutor, leia Tiago, capítulo 1, versículo 22. 21 e 22. Amém. Tiago 22, capítulo 22, versículo? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Boa noite a todos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém. E sejam, na minha versão, operosos praticantes da palavra e não meros ouvintes. Mas gostei, é uma nova versão. Meus queridos, é preciso que a gente compreenda isso. Você hoje, ao sair daqui, você tem a oportunidade de praticar a palavra que você está ouvindo nesse dia que se chama hoje. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, gente, desculpa aí. E então nós já vimos como é não se conformar, né? Não tomar a forma deste mundo, falando mal das pessoas. Infelizmente, meus queridos, nós às vezes somos motivos de conversa na hora do almoço. Mas isso é de quem está nesse lugar, meus queridos.
As pedras, elas só podem vir até aqui. Nós, enquanto filhos e filhas de Deus, não podemos permitir que a pedra que é atirada nesta congregação chegue em vocês, porque a liderança é quem faz com que essas pedras não cheguem. Através de quê? Através da oração. É dessa forma que nós não permitimos. Hoje, durante a manhã, estava intercedendo por esse culto e pedindo ao Pai que trouxesse uma palavra. Pai, traz uma palavra longa para nós ficarmos até 1 da manhã. Aí ele trouxe um versículo. Eu disse: o senhor está econômico hoje. Mas, glória a Deus, meus irmãos. Então nós já vimos não conformar com este século, agir como as pessoas que estão lá fora agem, porque nós somos diferenciados. Nós já vimos a transformação pela leitura da palavra. O irmão, irmão, qual é a graça sua? Qual é o seu nome? Danilo? Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. E agora nós vamos para o terceiro ponto. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que nós vamos transformar pela renovação da nossa mente? Para que nós saibamos qual é a boa, ainda não. Nós vamos pela renovação da vossa mente, para que nós saibamos. O que você precisa saber hoje, meu querido e minha querida irmã? Primeiro de tudo, você precisa saber que você escolheu estar no melhor lugar da terra, é esse aqui. Segundo, que você deixou de ser Marta, você resolveu ser Maria. Maria, meus queridos, é aquela situação em que Jesus Cristo vai para a casa de Lázaro, e quando chega lá, as duas irmãs estão lá e uma dá atenção a Jesus Cristo. É o que vocês estão fazendo, dando atenção a Ele, que esse é o vosso culto racional. Essa é a forma de se fazer culto, é na igreja. Daqui a pouco nós não temos mais essa oportunidade. Meus pastores, eu estive agora em abril na Argentina e fomos impedidos de pregar na rua, fomos levados detidos, aquela situação bem difícil, e me mandaram de volta no mesmo dia. Eu cheguei 4 horas da manhã no aeroporto, e quando foi 4 horas da tarde, eles me mandaram de volta para o Brasil de ônibus. Foi difícil, mas foi uma situação interessante, meus queridos. Agora, detalhe, em nenhum momento aquele homem, ele disse que eu estava preso. Em nenhum momento ele disse: apóstolo, o senhor está preso. Nós temos um acordo de leniência entre o Brasil e a Argentina, que se eu não cometer um crime transitado e julgado, eu não posso ser preso. E o crime que eu cometi foi isso aqui, no centro de Buenos Aires. Que é isso? É que nós estamos vivendo num país, meus queridos, que é laico. O que significa isso? O apóstolo desvirtuou da pregação? Não. É para que vocês entendam que nós podemos fazer esse culto aqui. Nós temos autoridade. Não o apóstolo, mas essa igreja tem autoridade para convidar o apóstolo a vir aqui e fazer esse culto. Existem lugares no Brasil, meus queridos, e nós estamos rodando o Brasil, em que não se faz mais um culto desses. Não há mais esse espaço. Primeiro que o espaço foi confiscado. Então quer dizer que a igreja não pagou o aluguel? Pagou.
normal, tranquilo, bacana. Só que ele foi confiscado. Aí eles colocam uma faixa amarela, zebrada, selando, lacrando a porta da igreja, para que a gente não entre. O espaço está aberto, tranquilo, mas ninguém pode passar. Nós estamos vendo isso já ali no interior do estado de Goiás, ali perto de Brasília, já temos isso. Foi derrubado 2 igrejas essa semana que passou, lá em Brasília, e depois que as autoridades ficaram sabendo, disseram que era para desapropriação por conta que o lote era de uma pessoa. E esse lote é de uma pessoa e essa pessoa nunca apareceu. Só derrubaram as igrejas, 2. Meus queridos, isso aqui é para que você compreenda que hoje, o dia que se chama hoje, segundo Davi, é o dia que você pode cultuar ao Pai. Você pode cultuar a Deus. Você pode trazer à existência aquilo que você precisa. Como apóstolo, declarando, abra a sua boca. Vire para o banco que está vazio do seu lado e diga, repitam comigo, por favor. Eu declaro esse banco na próximo culto cheio. Essa igreja, esta congregação lotada, pessoas em pé, pedindo para sentar, e nós que somos membros dando lugar. Vocês creem nisso? Quem crê nisso, diga aleluia! Glória a Deus! Meus queridos, existem pessoas que estão morrendo para ter um lugar para cultuar e não tem. Depois, meus pastores, eu entendi por que me mandaram no ônibus. Eu passei, que a gente chega no Brasil pelo Rio Grande do Sul, mas nós passamos em alguns países e pessoas entravam dentro do ônibus, eu com um cartãozinho do Jesus na rua na mão, dava para as pessoas, aquela situação toda, e as pessoas diziam, essa igreja vem para cá. Eu disse, ela já está no celular. Meus queridos, aqui nós podemos fazer isso aqui. Nós podemos até deixar de vir para a igreja se nós quisermos. Lá fora, as pessoas estão procurando alguém que levante a mão. Seja abençoado em nome de Jesus. Eles buscam qualquer situação para se apegar. O governo da Venezuela está destruindo as Bíblias. O país não tem mais Bíblia para vender para a sua população. Aqui eu tenho certeza que tem gente que tem de 2, 3 Bíblias. Então, meus queridos, é preciso que a gente tome posse do que está acontecendo hoje no planeta Terra. Agora nós vamos entrar na pregação. A pregação é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Meus queridos, o que seria a boa vontade de Deus para nós que somos filhos? A boa vontade de Deus, meus queridos, é que você seja salvo. Onde está escrito isso, apóstolo? Está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Lá diz assim:
Pai Nosso. E eu costumo brincar, né, que eu sou muito brincalhão, quem me conhece mais de perto já sabe, eu digo: Pai meu, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Meus queridos, no céu não existe escassez, falta, dificuldade. Satanás não está mais lá, ele já está aqui. Então, ele não está mais atrapalhando nada lá. Então, tudo que nós precisamos, Jesus Cristo já nos deu lá na cruz do Calvário. Qual é essa vantagem, meus queridos? É que tudo que nós precisamos está aqui. Essa é a boa vontade de Deus. A agradável vontade de Deus, nós vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20 e 21. Cadê o homem Bíblia? O nosso amado irmão, para fazer a leitura desta palavra. Segundo Coríntios 5, 20 e 21. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, veja bem como é interessante essa situação de justiça. Deus, Pai, Ele fez justiça morrendo e não matando. Aí foi apóstolo Carrasco que foi. Tem uma reunião que aconteceu há muito tempo atrás, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E lá ele disse assim: Jesus Cristo, meus queridos, ele é a voz de Deus, o Espírito Santo é a ação. Então, Deus Pai pensa, Jesus Cristo fala e o Espírito Santo age. Toda vida que você pedir alguma coisa a Deus, lembre-se disso, que ela tem que estar na Bíblia, que é a voz de Jesus Cristo, para o Espírito Santo fazer. Então, Deus institui, Jesus Cristo fala que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e o Espírito Santo vai lá e age. E eles estavam naquela reunião maravilhosa, e Jesus Cristo fala: façamos o homem. O Espírito Santo olhou para ele, Deus olhou e disse: como é? Ele disse: vamos fazer o homem. Aí o Pai foi e disse: façamos o homem a nossa imagem, com a forma da nossa semelhança. Meus queridos, o que é que significa isso na prática? O que significa na prática é que quando Adão foi, vamos dizer assim, pensado, o plano da redenção foi pensado, tinha que vir Adão em primeiro lugar. Por que era necessário que viesse Adão? Lembre-se que nós estamos no 5º ponto desta palavra. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa vontade de Deus. Você já viu que é de cura,
de restauração, de engrandecimento, de restauração familiar, de restauração ministerial, de restauração. O segundo ponto, que é o quinto, é a agradável vontade de Deus. A boa vontade de Deus, meus queridos, ela é maravilhosa, ela é fantástica. Mas a agradável vontade de Deus, ela tem uma situação bem diferente. Como é essa situação diferente, Apolo? É porque essa agradável vontade de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Isso é o agradar-se. É onde nós nos agradamos. É onde Deus se agrada de nós. Eu tenho visto, meus queridos, visto e ouvido falar em muitos lugares de pessoas que estão agradando a Deus. Pessoas que estão agradando a Deus. E muitas vezes, meus queridos, nós queremos que as coisas sejam diferentes. Meu pastor, esse servo que fala com o senhor agora, em 2016, eu estava em Goiânia para fazer o exame de vista e amada igreja. E quando eu estava ali, eu descobri da forma mais difícil. A cada 200 mil pessoas, uma morre com contraste. Aí eu descobri que eu sou o que morre. Fui fazer o exame de vista, exame de fundo de olho, e aquele médico esqueceu de me perguntar se eu queria fazer esse contraste. E eu, sem saber o que era o contraste, entrei numa sala, a moça aplicou uma injeção pequenininha. E com 35 segundos que ela aplicou a injeção, eu já não tinha mais fala, estava nos braços, nas mãos e nas pernas. E me levaram para o Hospital de Urgência e Emergência, Dr. Hugo, lá em Goiânia. Quando chegou lá, uma junta médica, suspeita de AVC, corre, entra, vai fazer cirurgia e tudo. Aí eles fizeram uma tomografia da minha cabeça. Não tinha nada. O médico disse: não é isso não. Aí chamaram um especialista, um americano que estava lá fazendo um doutorado. Ele é doutor sobre os efeitos do... Tem um nome científico lá, mas para nós aqui é contraste. Do contraste na vida humana. Ele disse que daqui a 7 dias ele morre. E me mandaram aqui para Araguaína e eu fiquei 7 dias. E no 7º dia, 2 horas da tarde, eu sou funcionário público de carreira, gente, do SAMU. E aquela ambulância do SAMU, a USA, encostou na frente da minha casa e eles tentaram me reanimar de 2 às 4 da tarde. E não teve jeito. E me deixaram lá. E nós não, chamaram a funerária errou o endereço e veio chegar 8 horas da noite. E isso era 4 da tarde. Quando eles chegaram, eu estava sentado. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Aí eu me perguntei: o que nós estamos fazendo aqui hoje? Meu querido irmão, leia Romanos capítulo 2.
12, versículo 1. Por favor. Você é o meu locutor oficial. Não sai daí não, senão eu vou pagar mico apontando para tudo. 12:1 é? 12:1. Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentar os vossos corpos de sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o seu culto racional. Meus queridos irmãos, o que significa isso? Trazendo aqui para o nosso açúcar tocantinense aqui. O que significa isso? Rogo-vos, pois, Pai, para que sejam abertos os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos, o culto racional é aquilo que nós fazemos com a razão, porque queremos. Vocês desejaram estar aqui hoje para receber essa palavra. Isso é o culto racional. Essa é a diferença. Isso é o que nós podemos fazer. Isso é o que nós não vamos fazer. É o que nós não vamos deixar este casal sozinho. Amém? Nós precisamos, meus queridos. Nós precisamos, meus queridos, desse culto racional para estarmos aqui. Nós fazemos o culto porque nós queremos, porque nós podemos. Hoje nós podemos. Na Argentina já não se pode mais. Na Venezuela não se pode mais. Nós estamos, meus queridos. Essa é a parte triste da coisa. Mas é de muita alegria. Dia 6 de dezembro de 2022, nós estamos com 172. 4 foram mortos só para... Era 176. Eles estão sendo mortos um a cada 6 minutos. É de 6 em 6 horas a cada 6 minutos que está morrendo um cristão naquele lugar do lado onde estava sendo a Copa do Mundo, na Arábia Saudita. Nós temos 42 evangelistas do Projeto Jesus na Rua lá na fila esperando para serem decapitados. Mas não é decapitado de qualquer jeito. Eles vão ser decapitados. A esposa vai cortar a cabeça do marido. E nós estamos com 23 casais de evangelistas desse projeto Jesus na Rua lá nessa fila. E nós levantamos um clamor por esses homens e mulheres de Deus que estão lá. E Deus disse: ore para que eles sejam fortalecidos e não apostados da fé. Lá a pergunta é simples, queridos e queridas. Nega Jesus? Só que ele não chama Jesus, né? Ele chama Yeshua. Nega Yeshua? Sim. Não. Corta. E nós estamos vivendo isso em muitos lugares, meus queridos. Nós estamos vivendo um problema muito sério. Eu estou alertando aqui, porque às vezes a gente não tem. Às vezes a gente não tem essa oportunidade. E por não termos essa oportunidade, meus queridos, foi o que desliguei? Misericórdia. Gente, eu desliguei o microfone. Pensa. Nós não temos oportunidade, meus queridos. E quando nós não temos oportunidade, nós não podemos fazer. Mas hoje, o dia que se chama hoje, nós podemos orar e interceder por essas pessoas que estão em muitos lugares. Tem um lugar que chama Coreia do Sul. Todo mundo diz que os sul-coreanos são maravilhosos. É mentira, meus queridos. Tem uma banda BTS
que anda difundindo o satanismo ao redor do mundo. É aqueles meninos, aqui alguém talvez conheça, não são crianças. Primeiro de tudo, aqueles homens são homens feios. O mais novo deles tem 37 anos de idade. Não são crianças. Então eles sabem muito bem o que estão fazendo. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar no YouTube e verem lá, nós temos ali uma situação extremamente difícil. Aqueles homens induzindo uma tal de baleia azul. Começou lá na Coreia do Sul. Eu não sei se vocês ouviram falar, teve muita morte na Europa. E diante disso, meus queridos, nós temos essa oportunidade de orarmos. E agora nós vamos para a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus, meus queridos, é que nós sejamos curados, que nós sejamos engrandecidos através da palavra de Deus, através da sã doutrina. Nós precisamos, meus queridos, lembrar-nos de uma coisa muito simples. Apóstolo, que coisa simples é essa? É que você, nós temos a oportunidade de fazermos aquilo que nós queremos dentro da casa do Senhor. Nós temos a oportunidade de fazermos tudo aquilo que nós quisermos neste dia que se chama hoje. Em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de trazer esta reflexão sobre Romanos capítulo 12, versículo 2 para nós nessa noite. Muito obrigado, meus pastores, e Deus abençoe. Hoje, meus queridos, nós temos... Amém. Glória a Deus. Gente, eu quero fazer uma pergunta muito simples. Jesus Cristo fez essa pergunta, e nós fazemos essa pergunta. Tem alguém aqui que deseja se reconciliar para participar conosco desta Santa Ceia de hoje? Pode vir. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aí tem que chegar aqui mais perto. Tem mais alguém, meus queridos? É uma irmã? Uma irmã. Como é o nome, seu nome, irmã? Elizabeth? Elizabeth? Deixa eu combinar um negócio com eles aqui. Vai depois de tudo. Meus queridos, eu vou fazer uma pergunta a ela. Pastor Roberto também, então chega para cá, Pastor Roberto. Eu vou fazer uma pergunta a eles dois e eu quero que vocês deem, quando eu disser já, uma salva de palmas. Mas agora não, só quando eu disser já. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses dois irmãos, Pai, que estão aqui, Pai. A irmã Elizabeth e o Pastor Roberto, Senhor, que estão se reconciliando contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida desses irmãos. Meus queridos, irmã Elizabeth, irmão Roberto, cheguem para cá, vem aqui, que eu gosto de tocar no povo, eu acho bom demais. Irmã Elizabeth, há uma festa no céu pela vida de vocês. Agora olhem para trás a festa que está tendo. Gente, obrigado, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, pela vida da irmã Elizabeth, do irmão Roberto, Senhor, aqui se reconciliando contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Agora eu convido a
pastora Cecília. Minha caminha pastora. Oh, aleluia, Senhor, glória a Ti. Minha pastora, Deus confiou essas duas vidas nas suas mãos. São os filhos. Aleluia! Gente, a caminhada de vocês dois é com a pastora Cecília. Eu vou estar por aqui de vez em quando, eu venho aqui para conversar com vocês, mas a caminhada é sob a tutela, a batuta da pastora Cecília. Muito obrigado, meus irmãos. Podem ser sentados. Muito bem, meus queridos. Agora nós vamos devolver o microfone para a pastora, para que a gente possa ter esta ceia de hoje. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Muito obrigado pela paciência de vocês. Aleluia, né? Nós queremos agradecer essa palavra vindo do trono do Senhor Jesus. E assim, pelo pouco tempo, eu sei que nós aprendemos muito. E eu creio que o Senhor tem ainda muitas coisas, grandes coisas para o Senhor trazer para a nação do Espírito Santo. Amém, apóstolo? E nós vamos estar indo novamente em busca do Senhor para trazer até a ação do Espírito Santo para fazer a diferença aqui para nós. Amém? O Senhor continua te abençoando, te iluminando. E a minha irmã dela que mandando um abraço. Salve de palmas.